né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que você vai estar assistindo este vídeo, mas Deus propôs no meu coração, né? Está trazendo uma palavra para o coração de vocês. E essa palavra ela está lá no livro de Esther. Esther, capítulo de número 4, verso de número 16. E o que a palavra de Deus ela nos diz e o que o Senhor quer nos direcionar através desta palavra. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Havia um decreto de morte sobre o povo de Israel, né? Os inimigos do povo de Deus, né? Que subsistem até os dias de hoje, haviam tramado contra o povo de Deus e fizeram um decreto aonde aquele povo seria morto. Esther, né, rainha, ela direcionada pelo Espírito Santo de Deus, ela apregoa um jejum para que todo o povo jejuasse durante 3 dias e 3 noites, porque ela se apresentaria à presença do rei. E é interessante dizer que naquela época, naquele tempo, a mulher, a esposa, né, o rei ele possuía várias esposas e ela não poderia se apresentar perante ele a não ser que ela fosse chamada. Se ela se apresentasse perante o rei sem ser convocada pelo mesmo, ela poderia ser morta, ela poderia sofrer perdendo sua própria vida. Diante, né, do ataque do inimigo contra a vida do povo de Deus, Esther poderia ter se lamentado, ela poderia ter chorado, ela poderia ter se escabelado, rasgado as suas vestes, entrado numa depressão, ela poderia ficar oprimida, ela poderia ter fugido, ela poderia ter ficado desesperada, mas ela tomou como uma mulher de Deus, posicionada em Deus, que tem uma identidade em Deus, ela disse: não, ela pensou consigo: não, eu não vou fazer isso, não vou fugir, não vou me desesperar, eu vou confiar naquele que é sobre mim e sobre o rei. Ou seja, ela confiou em Deus, o Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. Meu querido, minha querida, eu não sei quais os problemas têm te afligido, o que você tem passado, quais são as lutas que têm se levantado contra a sua vida. Podem ser lutas tanto espirituais quanto físicas, pode ser um problema de saúde, pode ser uma questão financeira, pode ser depressão ou opressão, seja qual for o problema que tem se levantado contra a sua vida para destruir a sua casa, a sua família, o teu ministério, os seus. É necessário que você tenha em mente uma coisa: quem você é diante de Deus. Quem é você para Deus? Qual é a sua identidade em Deus? Quando nós reconhecemos quem nós somos em Deus, quando nós reconhecemos que aquele que nos chamou é poderoso para fazer muito mais do que imaginamos ou pensamos, nós não nos afligimos diante dos problemas. E aquela mulher, como sendo mulher de Deus, com a identidade firmada em Deus, ela sabia que aquela luta, né, ela não seria resolvida na carne, ela seria resolvida no mundo espiritual. E muitas das coisas nós achamos que são questões físicas e muitas coisas não são. Mas seja o problema físico ou seja o problema espiritual, eu estou falando de um Deus que pode todas as coisas. Eu estou falando de um Deus poderoso que pode mover os céus e terras e mudar qualquer situação, desde que você se posicione diante dele e você tenha o discernimento, a identidade de quem você é nele e você tome posse daquilo que ele já te prometeu. Esther não foi lutar com a sua própria mão, ela não foi lutar com a carne. Ela se colocou de joelhos, ela se colocou num jejum. Fale com todo o povo que jejue 3 dias e 3 noites,
porque eu e as minhas servas também jejuaremos. E eu vou me apresentar diante do rei, mesmo que eu não seja chamada para estar ali, porque eu sei que o Senhor Deus, eu estando preparado nele, eu estando revestido com o poder celestial, eu vou me apresentar diante da autoridade e eu sei que o meu clamor ele será ouvido. E o povo, solícito ao clamor, eles se colocaram em jejum. E Esther foi lá e se preparou para estar perante o rei. Você acha, meu querido irmão, minha querida irmã, que ela se apresentou diante do rei descabelada, né, com a maquiagem toda borrada de tanto chorar, com as roupas amassadas, amarguradas? Tenho certeza que não. Ela se apresentou, ela se arrumou, ela se adornou. Ela foi confiando que Deus já tinha feito milagre na vida dela, que Deus já tinha operado em favor daquele povo, e ela se apresenta. E eu tenho certeza que ela foi toda adornada, como uma rainha. E ela se apresenta diante do rei e coloca diante dele o problema. E ela não tinha autonomia para estar perante o rei, ela não foi convocada. Ela foi confiando, ou seja, ela colocou a fé em ação. E ela foi atendida. E os inimigos que estavam afligindo o seu povo, aqueles que haviam, criado decretos de morte, queria destruir aquela nação. Deus foi lá e mudou aquela situação. Deus mudou aquela história. As pessoas que criaram aquele decreto, ele encostou na rainha e era proibido. E quem foi morto? O próprio inimigo. Tudo diante de um posicionamento, diante da palavra de Deus. Pare de se desesperar. Pare de achar que está tudo perdido. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Creia que Deus está operando hoje, desde que você se reconheça quem é nele. Seja você homem, mulher, moça, rapaz, criança, idoso. Você acha mesmo que Deus, a palavra diz que ele entregou o seu único filho na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você acha que um Deus que entrega o seu próprio filho não vai mover céus e terras ao seu favor desde que você tome uma posição diante dele? Você realmente acha que Deus não está vendo a sua dor, não está vendo o seu sofrimento e somente não tomou ainda posição porque você não tomou a sua? Então larga de ser covarde, larga de ser mimimi, se coloca de pé, vai arrumar esse cabelo, vai vestir uma roupa, saia dessa cama, saia desse leito, toma uma atitude diante de Deus, dobre os seus joelhos, apregoe um jejum, vá orar, se posicione diante dele. Eu tenho certeza que quando você fizer isso, céus e terra se moverão ao seu favor. E o decreto de morte que havia sobre a sua vida não subsistirá, porque o Deus dos céus e da terra já revogou todo o decreto de morte sobre a sua vida, todo o decreto de falência, todo o decreto de doença, de depressão, de angústia, de tristeza. Então confie no Senhor Deus, faça como Esther, se posicione diante da presença do Deus forte e todo-poderoso e tome posse da sua vitória. Deixa de ser o crente mimimi, o crente que fala, mas não vive o evangelho, o crente que diante de uma luta se desespera, entra num leito de depressão e não sabe o que fazer. Deus não te chamou para isso. Deus não te levantou para isso. Então resista.
As lutas, essa luta não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu tenho certeza que o Senhor foi glorificado quando aquele decreto de morte foi rasgado e sequer uma vida foi ceifada, porque o Senhor cuida dos seus. Então, se Deus te chamou, é necessário que você confie nele e você entregue a ele todos os seus problemas e deixe ele tomar a frente de tudo. Coloque o controle na mão dele, porque ele pode fazer, nós não podemos. Então não se diminua. Não ache que acabou, não ache que está tudo terminado. A sua história não acabou. Jesus é contigo, o Senhor é sobre a sua vida, Ele somente está esperando que você tome posição, que você levante e ordene a todo mal que bata em retirada. Junte as suas forças, jejue, ore, busque a presença de Deus. E eu tenho certeza que ele entra nessa peleja em seu favor. E todo mal vai bater em retirada em nome de Cristo Jesus. Pai, eu não sei, ó Pai, o que essa pessoa está passando, quais são as lutas, ó Pai, que ela tem enfrentado. Mas o Senhor é um Deus que conhece todas as coisas e não há nada oculto diante de ti. Senhor Deus, que o Senhor venha fortalecer, ó Pai, esse homem e essa mulher. Que o Senhor venha dar força, ó Pai. A tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então fortaleça, Pai. Que essa pessoa venha confiar em Ti. Que ela venha entregar o controle de todas as coisas em Tuas mãos. Que o Senhor venha operar, ó Pai, verdadeiros milagres e maravilhas na vida dessa pessoa. E que ela possa desfrutar, ó Pai, do sobrenatural. De tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dela, ó Pai. Que ela venha tomar posição diante de ti, ó Pai, porque através do posicionamento os céus se movem, o milagre acontece e eu coloco, ó Pai, esta vida em tuas mãos. E eu te agradeço, ó Pai, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir, em nome de Cristo Jesus.